Então, o primeiro artigo que eu escolhi é um artigo do Patrick Maia, de 2013, que é a dinâmica dos saberes e o processo de elaboração pragmática. Ele tem como objetivo esclarecer como se desenvolvem saberes profissionais no trabalho e pela experiência. Primeiro ele vai introduzir a ideia de que todos os trabalhadores têm uma certa didática profissional no seu agir de trabalho, né? Essa didática profissional, ela tem a ver com a natureza dos saberes da ação do trabalho deles, né? Tipo, o que tu tá fazendo, o que tu precisa saber para fazer, que saberes tu adquire fazendo esse trabalho e como que esses saberes contribuem para a ação de trabalho, né? A ação de trabalho é ação de trabalho, é o que tu faz a fim de trabalhar, né? São as tarefas que tu desempenha, os papéis que tu cumpre. E essa didática também vai se dar por processos pelos quais vai se desenvolvendo o trabalho, né? Então, no meu processo diário de executar o meu trabalho, eu vou formulando uma didática profissional, né? Tanto para mim mesmo quanto para outros sujeitos. Entender agora mais adiante. O autor vai usar uma coisa chamada teoria dos conhecimentos em ato para buscar explicar um pouquinho essa concepção. Dentro dessa teoria, se compreende basicamente que a ação de trabalho é uma coisa organizada e ela é voltada para o mundo, né? Eu não estou voltando, quando eu faço uma ação de trabalho, eu não estou voltando ela para mim, estou voltando ela porque é externo a mim, para o mundo. Afinal de contas, o trabalho eu exerço sobre o mundo, eu exerço sobre o que é externo a mim. E no âmago de cada uma dessas ações existe uma coisa chamada conceptualização, que é a formação de conceitos acerca do que eu estou fazendo, né? E essa conceptualização não só de conceitos, mas também de conhecimentos sobre o que é real, né, que existe, e sobre o que é parte integrante dessa minha ação. Então, são conceitos e conhecimentos pragmáticos, que tem a ver com o que eu estou fazendo, o que eu estou mexendo e realizando no mundo real. Conceitos que tem a ver com o teu trabalho, né? A origem dessa conceptualização, ela é uma origem múltipla, assim, porque ela tem a ver com todas as fontes de saber que a gente tem no ambiente de trabalho, tecnológica, profissional, socioprofissional, vem também de trocas e de experiências que a gente vai tendo, né? Então pode ser desde aquele saber mais científico mesmo, curso de capacitação para, sei lá, para torneiro mecânico, até, bom, a experiência que tu teve de que tal coisa dá certo, tal coisa não dá certo. Experiência que tu teve que tal ferramenta é boa, o colega ter te falado, olha, essa ferramenta aqui ela é muito ruim. Então é a partir disso que se dá essa conceptualização. E e a partir dessa conceptualização vai acontecer o que o autor chama de elaboração pragmática, né? É quando esses conceitos que a gente vai formando, eles adquirem sentido, né? Quando eles se tornam uma coisa real e eles conseguem dialogar, né, de uma maneira, se dialetizar, por assim dizer, com as funções e as tarefas que eu estou desempenhando. Essa elaboração, ela se dá em campos conceituais, né, porque tu nunca está usando só um saber ou só um tipo de conhecimento quando tu age no teu trabalho. Quando o torneiro mecânico está virando parafuso, ele está ali trabalhando desde a termodinâmica, a mecânica, até tá na cabeça dele ideias de mercado, saber como é que ele gira o parafuso a fim de gerar um produto de maior qualidade, para vender mais, etc. E também, né, essa elaboração pragmática como ela se dá nesses conceitos que surgem a partir da experiência real, ela está em perpétua reelaboração e adaptação. Quando a gente trabalha, a gente nunca faz uma coisa de um jeito só. Tá, talvez chegue um momento da tua vida, do teu trabalho, em que tu esteja tão manjador de uma tarefa que tu não vai ficar repensando ela demais, mas tu tá sempre fazendo alguma coisa de diferente, mesmo que tu não perceba. Tu tá sempre reelaborando esse saber, reorganizando ele e mobilizando vários conceitos, vários campos conceituais diferentes para fazer isso. E claro, como a gente está falando de trabalho, esses conceitos eles vão se organizar em função das tarefas que tu desempenha. Eles não necessariamente vão se organizar na tua cabeça de acordo com alguma coerência científica que tem entre eles. Tipo, quando o mecânico trabalha num motor, ele está trabalhando com termodinâmica, ele está trabalhando com hidrodinâmica, ele está trabalhando com mecânica, está trabalhando com elementos da química, e ele não vai organizar
né, na cabeça dele, bom, isso aqui é termodinâmica, mesmo que ele saiba, né, mesmo que ele tenha uma instrução formal e saiba o que é hidrodinâmica, termodinâmica, mecânica, ele vai organizar na cabeça dele a ação de trabalho dele, os conhecimentos que ele precisa mobilizar para consertar o motor, de acordo com a experiência que ele tem de consertar o motor, não de acordo com o que aparece no livro ou que faz sentido na ciência. E também esses conceitos vão se organizar em função das tarefas, porque eles são um confronto com as significações sociais diferentes das situações, tarefas e atos que a gente tem. Né? Nessa parte o autor começa a mudar um pouco o caráter mais só de reflexão do artigo para uma reflexão acerca da interação de profissionais com o público, por exemplo. Né? Quando tu é um mecânico que trabalha numa loja automobilística, tu é um profissional, tu manja as tuas coisas. E tu tem que atender clientes, tem que atender pessoas que provavelmente não manjam nada do que tu tá fazendo, do teu trabalho, ou até mesmo do que elas vieram pedir. Então essa tua didática profissional tem que se mobilizar e tem que se colocar à disposição dessas pessoas. E no momento que tu interage com elas, tu vai estar também mobilizando e rearticulando esses teus saberes, né? Ele vai usar muito o exemplo, um diálogo ali de exemplo que tem no artigo, entre um mecânico que está devolvendo um carro para uma cliente e está dizendo, ah não, fica tranquilo que só deu um problema aqui na caixa de câmbio, 2 juntas, já trocamos, nada demais. E a cliente, tá, obrigado, para mim estava só fazendo um barulho. Então, todo saber que tu tem, ele se confronta com significações sociais, né? Para quem é trabalhador, principalmente para quem produz coisas, né? Tem uma técnica manual, assim, sabe que muitas vezes essa significação social, por exemplo, desvaloriza o nosso trabalho. A pessoa viu, mas fez em 10 minutos isso daqui, por que está cobrando tão caro? Olha, é um trabalho tal, tem tal dificuldade. Então, tu tem que se confrontar com essas significações sociais. O que tu sabe, os teus saberes se confrontam com elas. E nisso tu vai mudando eles, né? É uma relação dialética. Tu vai organizar muito a tua atividade em torno disso. Esses conceitos pragmáticos, eles são, que a gente tem, né? Eles são organizadores da nossa atividade, como a gente já viu. E eles também estão dentro dos motivos e objetivos que estruturam a nossa atividade profissional, a nossa forma de vida, né? Então, por mais que, nesse exemplo, né, de um trabalhador que lida com o cliente, por mais que tu saiba das coisas, tem que entrar também nos seus conceitos pragmáticos a percepção do cliente, por exemplo, né? Principalmente porque esse trabalho ele vai evoluir na conversação com os sujeitos, né? Tu vai formular um novo campo experiencial do teu trabalho quando tu soma a tua técnica com a conversação com o teu cliente, porque a conversação ela é muito mais do que tu mais ou menos tentando explicar o que tu fez e justificando por que vai custar X. A conversação ela é uma significação do teu trabalho, ela é um objetivo e um motivo de estar fazendo esse trabalho. Tu sabe consertar motores porque tem gente que precisa que motores sejam consertados. E tu consertou este determinado motor porque veio uma pessoa, largou o carro na tua loja e tu teve que consertar o motor. Então isso também faz parte, essa conversação, tu explicar e tudo mais, e tu satisfazer ou não, né? Tem a ver também com a tua técnica, tem a ver com o teu campo experiencial do trabalho. E principalmente porque essas experiências de conversação, elas são processos de validação e de autenticação de um saber que é teu, um saber real, tácito, formal, e elas também elas cumprem manifestações do objeto de uso do cliente, né? Tipo, o que para ti é esse objeto, o carro, o valor que ele tem, a função que ele tem, pode não necessariamente ser o mesmo para o cliente. Aliás, muito provavelmente não vai ser, né? Então, ele tem outras expectativas, ele tem receios, ele tem valorizações em cima desse objeto que tu está trabalhando. Tudo isso vai conformar esse teu campo experiencial do trabalho, né? Principalmente quando o público é motivo do teu trabalho. A gente nessa conversação, a gente vai formando esquemas técnicos de uso argumentativo, a gente vai estar verbalizando nossos saberes para os nossos clientes compreenderem, e a gente vai estar usando eles para invocar a cooperação do cliente, né? E reorganizar a nossa atividade. Aliás, mais para invocar a cooperação do cliente com o nosso trabalho do que para reorganizar a nossa atividade. Principalmente porque existe um princípio de regras de troca e cooperação desse cliente. Bom, tu tem que me dizer o que está errado. Tu não chega assim, arruma meu carro. Não, qual é o problema? Furou o pneu, tá ruim o motor, o buzina não está funcionando? Tem que me dizer.
Essas regras de troca e cooperação entre o cliente e o trabalhador constituem também a experiência do trabalho, né? Porque vai me obrigar a mobilizar meu saber técnico a fim da minha conversação. Então, retomando a ideia de conceptualização, ela é uma coisa que se dá fora da formação instituída. Eu posso ter tido um super curso mega bom, sei lá, de engenharia mecânica, mas as minhas conceptualizações do meu saber necessário para o meu trabalho vai se dar fora desse ambiente, porque ela se dá na minha praxis, né, desse ambiente de formação. Ela vai se dar principalmente através de informações mediadas pelo outro, né, porque são informações que são determinadas a partir de um ponto de vista. Então, a cliente diz que o carro está fazendo um barulho estranho porque não sei o que, mas pode não ser isso, mas é o ponto de vista dela. Vai ter um raciocínio sobre representações do objeto, né? Tu tem que pôr em palavras, tanto tu quanto o teu cliente tem que pôr em palavras a técnica que vocês usam, o que vocês sabem para compreender a necessidade que um e o outro tem de trabalho em cima desse objeto. A aceitabilidade do cliente das suas afirmações é fundamental, né? Então tu tem que saber articular, tu tem que saber argumentar o teu saber. E também para pegar muitos elementos prescritivos que estão inseridos na experiência de trabalho, né? As informações que tu tem, que tu recebeu, as anotações que tu faz, as disputas que tem no ambiente de trabalho, etc, etc. Então, esses fatores levam a gente a elaborar um campo experiencial particular, composto pelo nosso saber técnico e a nossa experiência conversacional, né? Tudo isso está num processo, né, de ensino-aprendizagem. Isso daí já sou eu interpretando, tá, gente? Não é bem o artigo. Tudo isso soma e conforma um processo de ensino-aprendizagem que caminha na direção do desenvolvimento das nossas competências. Então, acho que esse primeiro artigo é um bom exemplo de educação para o trabalho e educação pelo trabalho, né?